pessoal, sejam bem-vindos a mais uma receita e mais uma viagem pelo Brasil com a gastronomia. Agora a gente vai fazer uma receita típica do sul, que é o arroz carreteiro. O arroz carreteiro, ele surgiu quando os carreteiros do Rio Grande do Sul, que levavam cargas, eles eram diferentes, esse tipo de profissional era diferente do boiadeiro, do tropeiro. Os carreteiros, eles andavam de cidades em cidades, em longas distâncias, levando cargas com carro de boi. E normalmente eles não tinham um ajudante, alguém para ajudar eles a fazer as coisas, eles viajavam sozinhos, então eles precisavam de uma comida quando eles parassem, que fosse rápida, fácil e feita numa panela só de preferência. Então, eles tinham com eles a carne seca, né, o charque, que é a mesma carne salgada para proteger contra o desperdício, proteger a carne para ela não estragar, como ela era salgada. Então eles faziam uma refoga do que eles tinham, cebola, alho, quando tinham, às vezes era só cebola. Então eles faziam essa refoga, colocavam essa carne seca, não salgavam, porque esse é um prato que não vai sal. Então a gente precisa mais uma vez da sensibilidade de ir provando. Eu dei uma ferventada na carne seca. A carne seca só ferventei uma vez, ela ainda está salgada, porque essa carne vai ser o sal do meu preparo. Se vocês compram uma carne, provem ela, para ver se ela não está salgada demais. Às vezes, quando a carne é muito salgada, daí vale a pena dar uma dessalgada nesse prato, dependendo da quantidade de comida que vocês forem fazer. No nosso caso, é uma quantidade pequena, então eu dei uma dessalgada para não salgar o prato excessivamente. Então aqui ela está no ponto, no final eu provo para ver se vai precisar colocar um pouquinho de sal. Se caso eu ver que precise, a gente dá uma corrigida. Então eu vou começar, nesse caso, com um fiozinho de óleo. Nesse caso a gente está usando azeite. Pode ser qualquer gordura que vocês tenham, banha de porco, óleo de soja, óleo de milho, óleo de canola, o óleo que vocês tiverem. Então a gente vai colocar um fiozinho, deixar aquecer e vou preparar a refoga. Aqui eu tenho cebola roxa. Mais uma vez eu vou ressaltar. Vai no seu tato, veja se você acha o suficiente pela quantidade de comida. Muitas vezes a gente erra uma receita, a receita fala uma cebola. Cebola varia o tamanho, então eu tenho que usar esse tato para saber quanto eu vou preparar e quanto eu vou usar. Isso daí o dia a dia vai ensinar. Vou colocar alho. Vou deixar eles suarem aqui, a gente fala, dar uma murchada. Aqui nessa receita a gente vai usar pimentão. Pimentão, ele tem uma característica que muitas pessoas acham pimentão indigesto. Quando a gente usa o pimentão verde, ele é mais indigesto, a gente tem que limpar ele, toda aquela parte branca, e a gente começa com o pimentão verde fritando. Antes da cebola, antes do alho, a gente começa o pimentão, deixa ele fritar bastante. Nesse caso, a gente está usando o pimentão vermelho, ele é o menos indigesto. Então eu vou colocar ele já agora, depois da cebola e do alho. Aqui eu vou deixar ele dar uma murchada também, mas eu não preciso ter a preocupação dele ficar indigesto, a gente ficar lembrando do pimentão durante o dia todo. Então aqui eu vou deixar, o cheiro já está subindo. Pena que vocês não podem sentir. Vou deixar ele murchar. Após o pimentão, a gente vai colocar a nossa carne seca. A nossa carne seca, como eu disse, foi dessalgada uma vez, não deixei de molho também, ela está num ponto de sal acima do que precisa, mas esse prato ele não precisa ser salgado, eles faziam com o próprio sal da carne seca. Nesse prato aqui também, a gente vai utilizar um tempero que é o coloral.
É um tempero que no Brasil inteiro se usa. O colorau, ele é um tempero só para dar cor, ele não tem sabor nenhum, ele é neutro. Mas muitas pessoas não sabem como é feito o colorau, o que é o colorau. Então eu trouxe aqui, essa plantinha estranha, parecendo um alienígena, ele é o urucum, muito conhecido pelos índios, pelos indígenas. Ele serve para pigmentação, principalmente da pele, alguns rituais, algumas indígenas, mas também a gente utiliza ele para preparos de comida para dar cor, aquela cor vermelhinha, aquela cor mais que deixa a comida mais apetitosa. E como eu preparo o colorau através disso daqui? A indústria usa uma mistura dessas sementes aqui trituradas com fubá. Então, muitas vezes, para ter mais lucro, alguns colorais mais baratos, eles têm muito mais fubá do que a semente de urucum. Então, se vocês tiverem em casa, isso aqui no Brasil é muito comum, pé de urucum, vocês podem fazer um óleo de urucum, que é um urucum caseiro, um colorau caseiro. Coloquem as sementes numa frigideirinha, um óleo de boa qualidade, pode ser óleo de soja mesmo, em temperatura muito baixinha, deixa ele fervendo. Esse óleo vai tirar toda a pigmentação vermelha. Daí depois que vocês chegarem no ponto que vocês querem, daí se vocês quiserem mais vermelho, deixa mais tempo, coloca mais sementes. Se quiserem só um tom alaranjado, um pouco menos tempo, menos sementes. Vocês vão peneirar e só reservar esse óleo. Toda vez que vocês forem fazer uma refoga, no lugar do óleo normal, do azeite, pode colocar esse óleo com urucum, que vocês vão ter um colorau natural, sem fubá, sem nada de conservantes, que muitas vezes também é colocado, e é um urucum, um colorau natural. Então aqui eu já vou colocar um pouquinho desse colorau. Vou dar uma mexida e já vou colocar a minha carne seca. Cebola, pimentão, o alho já está bem fritinho. Vou colocar a minha carne seca. E vou dar uma leve fritada nela. Misturo. Bom, pessoal, aqui nossa carne seca já está fritinha, nosso alho está queimadinho, como tem que ser. Eu vou colocar agora tomate. Vou deixar ele dar uma apurada aqui, mas vai ser rápido, a panela está bem quente, os ingredientes estão bem quentes. Vou abrir um espaço no meio para a gente colocar nosso arroz. Fazendo arroz, qualquer receita, a receita do arroz normal, tradicional, de casa, a gente coloca uma medida de arroz para 2 de água. Aqui não é diferente, então eu coloquei uma medida de arroz, vou fritar bem ele. Para fazer arroz, não se lava arroz, não precisa mais lavar arroz e algumas pesquisas dizem que também não se pode lavar o arroz hoje em dia. Então, se você lava, tem essa mania de lavar, tudo bem, pode continuar, mas para deixar o arroz bem soltinho, o segredo é fritar bem ele, é eu isolar bem e fritar bem o grão do arroz. Com isso, eu consigo deixar o arroz sempre soltinho. Aqui eu estou fritando bem ele, estou mexendo bem, tentando passar esse arroz no fundo da panela o máximo que eu consigo. E a gente vai colocar a água. A água, para ser sincero, não precisa se preocupar com se é água quente, água fria. Eu nunca faço arroz com água quente.
Se eu tenho tempo em casa fazendo, eu coloco água fria. Se precisa completar a água, eu completo com água fria. Eu deixo ele e meu arroz fica soltinho. Nesse caso aqui, ele não é um arroz que seja soltinho por causa de todos os ingredientes que a gente tem. Mas o arroz pode ser feito com água fria sim. Não tem problema nenhum. Mas se você quer agilizar, você pode ferver essa água. Eu vou colocar aqui tem um pouco de água, ela estava bem quente. Só mais para agilizar o nosso processo. Então tem uma medida de arroz para 2 medidas de água. Se durante o preparo, por causa de algum ingrediente que tem aqui, eu achar que eu preciso completar um pouquinho de água porque o arroz não chegou no ponto, pode completar sem medo, não tem problema nenhum. E daí depois só deixar continuar. O que tem que se evitar é ficar mexendo o grão depois que eu coloco a água. Faço uma mexida para ele agregar tudo. Deixo ele aqui descansando, vou colocando água se for necessário, mas eu não mexo muito, porque senão vai soltar o amido do arroz, daí ele vai ficar papo. Então aqui a gente vai deixar, eu vou tampar ele, assim que começar a liberar a fervura, assim que começar a ferver, eu posso destampar, que daí o que a gente quer é que essa água evapore. Então, para facilitar a fervura, economizar gás, economizar energia, no caso nosso que é um fogão elétrico, eu tampo para ele aquecer mais rápido, ele chegar no ponto de fervura, ferveu, eu posso destampar para a água ir embora. Para facilitar a fervura, assim que estiver fervendo, eu destampo e deixo a água evaporar. Assim que estiver pronto, a gente volta, a gente monta o prato, a gente vem degustar. No final, a gente faz a correção de tempero, sal. Eu acredito que não precise, vamos ver aqui por causa da carne seca. Finalizado o prato, é só experimentar. Até daqui a pouco. Bom, pessoal, nosso arroz carreteiro já está pronto. Ó, ele é um prato que ele não fica um arroz soltinho. Aqui ele está bem soltinho, viu? Mas ele pode ficar um pouquinho mais empapado, vai depender do gosto de cada um. Eu, particularmente, gosto desse jeito como está aqui. Ele não fica nem tão soltinho, mas ele também tem ele tá solto, ele não tá um bloco. Ó, vou experimentar para ver o sal, como eu disse agora no final. Sal. Tá perfeito. A carne seca, ela salgou, como ela tem que salgar. Vou colocar só um pouquinho no finalzinho aqui. Uma pimentinha do reino. O cheiro verde, picadinho, vou misturar. E já podemos servir esse prato. Ó, perfeito, pronto, colorido. Também um prato muito fácil, um prato de uma única panela, o que facilita nos dias que a gente quer ter, a gente tem criatividade, mas a gente não tem tempo. A gente sabe que hoje em dia a vida é corrida, então a gente busca soluções em pratos tradicionais que eram feitos para economizar esse tempo, para ter esse coisa, e a gente dá ideias para vocês reproduzirem em casa. Então, aqui está pronto, já vou servir. Voltamos então daqui a pouquinho, eu servindo o prato, só vou dar uma abafadinha no cheiro verde para ele chegar na consistência que eu quero. Daí servindo já vem para a gente mostrar o final. Até mais. Bom, vamos servir nosso arroz carreteiro. Pensando na estética do prato, lembrando que o prato não é só para alimentar o corpo, mas para a gente ter uma experiência completa. Eu não tenho um prato bonito em casa, tenho só aqueles pratos simples, de vidro, transparente, não tem problema. O jeito que você vai colocar a comida nele, o importante não é o prato, o importante é a forma que você está servindo, um cuidado que você tenha colocar um guardanapo, um cuidado que você tem de montar uma mesa, colocar os talheres do lado. Isso já mostra que você está cuidando da pessoa para quem você está servindo. Então, eu colocaria aqui um pouquinho mais de cheiro verde, para dar um verdinho. Se vocês gostam, pode colocar um pouquinho de azeite.
Ele é um prato gorduroso, então não necessariamente. Vou dar uma limpadinha aqui na borda só, que ficou um arroz. E experimentar. Perfeito. Carne na textura, não tá dura. A gente sente um pouquinho da crocância, as texturas do prato. Pensar sempre, quando a gente está fazendo um prato, não colocar vários ingredientes com a mesma textura. Então, quando eu tenho um arroz, daí eu entro com a carne quebra essa textura, perfeito. Bom, divirtam-se na cozinha, até mais.